Bom, vamos lá. Vamos para a unidade 3 do nosso conteúdo. Vamos estudar a administração pública sob seu aspecto organizacional, ou seja, espero que não tenha captado. Como a administração pública é organizada? Qual é a estrutura da administração pública? Antes de falar sobre isso, vamos falar um pouco sobre a diferença entre administração e entre governo. O que diferencia uma coisa da outra? O que é o governo? Quem é o governo agora na União? Quem está no governo? O governo é o presidente Bolsonaro e seus ministros e as pessoas que compõem essa cúpula. Isso é governo. O que é o direito administrativo? O que é a administração pública? São aquelas pessoas que permanecem, tá? Aquelas pessoas que realizam atividades cotidianas, que realizam a burocracia do Estado. O governo tem uma função política. O governo, ele não é perene, ele muda. Ele muda a cada 4 anos, a cada 8 anos, que seja, mas o governo ele não permanece. A administração pública permanece. Nós temos órgãos que são dotados de função política e órgãos que são dotados de função administrativa permanente. Dentro de uma administração pública moderna, o que se espera é uma participação maior dos servidores em atividades que seriam tipicamente de governo. Por exemplo, ajudar no conteúdo de projeto de lei, elaboração de regulamentos e decretos. Se tem um regulamento ou um decreto ou um ato normativo realizado por agentes que são da administração pública, que são servidores públicos, se espera que essas escolhas, que esses atos normativos tenham uma característica mais técnica, uma técnica mais aprofundada. Quem está no governo não tem necessariamente capacitação administrativa, não tem formação em administração, não tem formação para estar ocupando um cargo específico. Para ser representante do executivo, eu não preciso ter formação e as escolhas políticas também não. É claro que o governo ele pode se propor a ter escolhas políticas que também sejam técnicas, mas como você sabe, não existe nenhuma obrigação e geralmente não é isso que acontece. Mas, se eu tenho uma administração moderna, eu aceito a participação dos servidores de carreira, de pessoas com qualificação técnica dentro do governo. É isso que se espera de um governo técnico e democrático, moderno. Bom, vamos definir a administração pública, tem como? Ela pode ser considerada basicamente sobre 2 ângulos, o funcional e o organizacional. Funcional são as atividades do Estado que auxiliam as instituições políticas de cúpula no exercício das funções de governo. É o que o Estado faz. Qual é a função do Executivo? O que a gente espera que o Executivo faça? Que ele garanta a saúde, que ele distribua, neste momento, respiradores para o Sistema Único de Saúde, que ele faça o calçamento de ruas, que ele faça a coleta de lixo, que ele preste serviços, né? Serviços públicos, que é a nossa próxima unidade. Caráter residual são um conjunto de atividades, eu posso também classificar a função do executivo como tudo aquilo que não se enquadra nas funções do legislativo e do judiciário. Se é do Estado, se é dever do Estado fazer, e não é função do legislativo e nem do judiciário, a função de tocar alguém vai tocar ao executivo, perdão. Eu só fui confirmar se eu estou gravando, porque às vezes eu acho que estou gravando e não estou. Eu já comecei esse vídeo, é a segunda vez que eu começo esse vídeo, por isso que eu estou falando isso. E o caráter organizacional, então a administração pública, ou ela sobre um caráter funcional, o que ela faz, eu vou classificar ela, vou qualificar ela, ou sobre um caráter organizacional. O que a administração, o que o Estado é? Quando eu penso assim, o que é o Estado? O que é essa figura? Do que é composto o corpo do Estado? Aí eu vou estudar a organização administrativa, que é o que nós vamos ver agora. No nível constitucional, nós temos as competências administrativas de forma concentrada e centralizada. Tem as competências que são da União, as competências que são dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Está tudo descrito na Constituição o que compete a cada um.
Cada ente, então, vai ser dotado de uma estrutura administrativa própria, com auto-administração e auto-legislação. Por isso que nós temos escolhas específicas para cada município, para cada estado e para a União. Cada estado vai se organizar da forma que entende melhor, vai ter a estrutura administrativa que entende melhor, vai criar as pessoas que entende que são necessárias, os municípios da mesma forma. Eu não tenho uma cópia, uma mimetização de todas as figuras que existem na União, nos estados e nos municípios, porque eu tenho municípios muito pequenos e tenho municípios extremamente grandes, tão grandes quase quanto um estado. Por exemplo, o município de São Paulo é gigante. Então, a estrutura administrativa necessária para manutenção e para a existência desse estado de forma organizada tem que ser muito maior que um município do interior de Santa Catarina que tem 20 mil habitantes, por exemplo. Quais são as normas? A gente não tem normas, uma estrutura mínima comum, mas nós temos algumas normas que vão ser aplicáveis a todos esses entes. Quais são os princípios e os preceitos que nós estudamos, os poderes que nós estudamos, eles vão ser aplicáveis a todos eles. Como é que é dividida a estrutura da administração? Nós temos uma estrutura, uma divisão vertical, então uma estrutura administrativa própria em cada ente da administração. E lembrar que divisão vertical é diferente de hierarquia. A verticalização é a decorrência da forma federativa de Estado. Então, não existe necessariamente uma hierarquia administrativa entre a União, os estados e municípios. Nós temos independência. Existe uma divisão, União, estados e municípios. Nós temos uma divisão horizontal quando o grau de complexidade admitir, que aí nós vamos dividir a estrutura administrativa em direta e indireta. Já vou adiantar o que é a administração direta. União, estados, Distrito Federal e municípios. O Estado, as pessoas políticas. A administração indireta são as pessoas que são criadas pelos entes políticos. Então, são as autarquias, as fundações, as empresas públicas, sociedade de economia mista, tudo que é criado pela administração direta entra na administração indireta. Então, artigo 4º, esse decreto-lei, que está em vigor ainda, tá? Ele fala da estrutura da União, mas ela é replicada, essa estrutura, para os estados e para os municípios, ou seja, pode ser replicada. Né? O que é a administração direta? Se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da presidência e dos ministérios, então, executivo e administração indireta, que vai compreender as seguintes categorias de entidades. Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Aqui falava só da administração federal, mas, como eu disse, isso foi replicado pelos estados e foi replicado pelos municípios também. Aí nós vamos tratar de duas distinções, de dois termos que são muito parecidos e acabam gerando uma certa confusão quando a gente fala em divisão de competências, que é a desconcentração e a descentralização administrativa. O que é desconcentrar? É dividir dentro de uma mesma pessoa. Eu divido competências dentro de uma mesma pessoa. O presidente, por exemplo, não pode decidir tudo sozinho. Então, ele escolhe ministros que vão ter outras competências. E essas competências vão sendo divididas de forma sempre hierárquica, de uma forma de pirâmide, e abrindo nichos de competências. Mas a desconcentração é sempre dentro da mesma pessoa. Eu sempre faço no quadro um desenho, tá? Se vocês vão entender. Eu tenho uma pessoa aqui, fazendo conta que é um quadrado, e eu divido esse quadrado em um prédiozinho. Esse não é estudo de um prédio. Eu tenho um prédio, é uma única pessoa, eu divido em apartamentos e unidades, cada unidade com a sua competência administrativa. Isso é desconcentração. Quando ocorre a desconcentração, permanece o vínculo hierárquico entre os órgãos envolvidos. Então, eu vou ter órgãos com atividades diferentes. Eles denominam um corpo. Desconcentração é dividir uma célula, uma ameba, que era uma célula única, em várias células diferentes com funções distintas dentro do mesmo corpo. Órgãos, a estrutura, o conceito de órgão dentro da administração é o mesmo conceito, a mesma ideia de um órgão dentro de um corpo. Tá? Ele tem uma função específica, ele exerce atividades específicas, ele pode eventualmente
delegar competências para outros, avocar competências de outros. Então, desconcentração mantém o vínculo hierárquico, possibilita a avocação. Por exemplo, essa notícia do ano passado, tá? Isso já estava na aula. Lembram o que aconteceu? Eu até coloquei uma notícia da Veja, porque estava sendo questionado sobre o andamento da PF. Essa questão da PF e do governo federal vem há bastante tempo sendo discutida. E eu coloquei essa notícia para explicar a ideia da manutenção do vínculo hierárquico. A Polícia Federal é subordinada ao presidente. Então, ele pode, em tese, avocar uma competência e definir quem vai ser o nome para a PF no Rio. Ele pode. Isso não acontece, tá? Isso, em regra, não acontece. Ele vai escolher os diretores vão definir porque tem previsão normativa para isso. Mas lá no Decreto-Lei 267 tem uma previsão de que o presidente pode avocar qualquer competência dentro da administração direta. Então, se é dentro da estrutura da administração direta, ele pode avocar essa competência. Só lembrem que a avocação ela é extraordinária, precisa ser motivada e, mais do que isso, essa previsão normativa, eu nunca verifiquei se ela foi recepcionada efetivamente ou se já foi questionada a recepção dessa norma, mas ela é de 67, período da ditadura. Então, essa norma de avocação não é muito invocada pelo representante do executivo por motivos óbvios, nós vivemos uma democracia. Mas, em tese, pode. Tem previsão legal para isso. Então, órgãos públicos a gente já tinha falado, unidades autônomas dentro do mesmo corpo. Exemplo, Secretaria Municipal de Educação vai ser um órgão, o Ministério é um órgão. Lembrar sempre que quando um órgão me nega um pedido, a responsabilidade é da pessoa. Então, eu não posso ajuizar uma ação contra um órgão. A ação vai ser ajuizada contra a pessoa. Tá? Se a Secretaria Municipal me nega um pedido, a ação vai ser ajuizada contra o município, não contra o secretário. Eu não vou falar agora sobre ações específicas, mandado de segurança, etc. Mas, pensem, no geral, as ações são ajuizadas contra a pessoa e não contra a pessoa física ou contra o órgão, salvo essas exceções dessas ações específicas. Questão hierárquica. Lembrar sempre que entre órgãos da mesma pessoa jurídica há relações que não têm nível hierárquico, é só uma divisão horizontal de competências. A hierarquia vai ser inerente à estrutura administrativa desconcentrada, é um vínculo entre os órgãos e entre servidores. E lembrar de quais são os poderes hierárquicos que são mantidos dentro da mesma pessoa, que é a possibilidade de delegação e a avocação. Já a descentralização administrativa está ligada à especialização. Se fala até às vezes no princípio da especialidade, eu não considero isso um princípio, tá? Mas existe esse termo, princípio da especialidade, que é a criação de pessoas distintas da administração central. Então, qual é a definição da descentralização? Transferência de poderes de decisão em matérias específicas a entes dotados de personalidade jurídica própria. Então, o ente da administração direta cria uma outra pessoa, tem uma personalidade jurídica própria. Se ela tem personalidade jurídica própria, eu não posso avocar competências dessa pessoa. Tá? Ela vai ser tutelada pela administração, mas não existe nível hierárquico entre a administração central e essa outra pessoa. Não significa, obviamente, que o representante do executivo não vai fazer escolhas dentro dessa pessoa, como, por exemplo, dos dirigentes. Ela vai definir quem são os dirigentes dessa pessoa, mas isso não pressupõe hierarquia, e sim alinhamento, eventualmente político ou técnico. Tá? Para descentralizar, então, o que é preciso? Atribuir personalidade jurídica própria, conferir aos entes poderes de decisão em matérias específicas. Como é uma pessoa, ele vai ter que ter poder de decisão. Ele vai ser sempre limitado,
mas ele vai ter poder de decisão. Reconhecer órgãos de patrimônio próprio. Então, a pessoa ela tem que ter um patrimônio para existir. É como se eu tivesse um filho. Eu tenho um filho aqui, eu tutelo ele, eu não tenho mais hierarquia sobre ele, não é subordinado especificamente a mim, mas eu posso escolher algumas coisas. E eu tenho que dar um mínimo de condições para ele existir no mundo, que é dinheiro. Estabelecer normas a respeito do controle, qual o controle que o poder central vai exercer, se vai ser maior ou menor, qual é o nível de autonomia, e onde é que isso vai estar atribuído? Na lei de criação. Tá? Sempre por meio de lei. Ou para criação ou autorização. Então, é uma escolha, a criação de uma pessoa é uma escolha do legislativo e do executivo também. Por que ocorre a descentralização? Basicamente por razões técnicas, então, o princípio da eficiência administrativa, quando eu crio uma outra pessoa, porque eu acho que a criação de uma outra pessoa vai facilitar a gestão de um determinado serviço. Por exemplo, eu crio uma autarquia porque eu não quero ter na administração central uma universidade. Eu crio uma autarquia porque eu não quero ter na administração central um hospital. Eu quero dar mais autonomia para esse ente e porque eu quero que esse ente seja mais eficaz nas suas escolhas. E tem também um fator político, que é a ideia de multiplicação de centros de poder. Se eu crio outras pessoas com vários poderes diferentes, eu tenho uma democratização da administração. Divisão do poder, né? Descentralizar e dividir poder. Então, eu tenho uma democratização da administração. Então, só retomando, administração direta, ente político, então União, Estado, Distrito Federal e municípios, indireta, permissão para que o ente político atribua uma parcela das suas competências a outros sujeitos de direito criados por lei. Não são entes políticos, são pessoas administrativas. Então, se vocês ouvirem a expressão pessoas políticas, são os primeiros: União, Estado, Distrito Federal e município. Pessoas administrativas são as pessoas criadas pelas pessoas políticas. Vou continuar o resto depois para o vídeo não ficar muito longo. Vamos parar por aqui.